Sociedade de Consumo e Propaganda. Colégio Conexão, diretora Eliette, disciplina Sociologia, professora Marta Carvalho, aluno Carlos Vitor Sasso Moreira Lima. O que caracteriza a sociedade de consumo? Após uma série de mudanças na dinâmica social perante o sistema capitalista, onde avanços nas linhas de produção permitem a emissão de uma infinidade de produtos, onde a relação oferta supera os níveis da demanda, se alastrando assim uma cultura de consumo massivo de bens. Contexto histórico. No século XVIII, na Europa, sobreveio o desenvolvimento das formas de produção mediante ao processo da Revolução Industrial. Por meio de estratégias de fabricação e montagem, como o Fordismo, acarretou no excesso de produção, onde, por um fenômeno sem precedentes, o acúmulo de bens excedeu a procura, assim levando à popularização ao acesso dos bens materiais. Um dos mais importantes entre os fatores consecutivos desse fenômeno foram o desenvolvimento de estratégias de venda, como a propaganda ou o marketing. Aqui mostram a linha de produção Fordismo, caracterizada pela grande produção de bens e deixar eles em estoque. Características da propaganda. Ah, a propaganda se dá pelas estratégias de persuasão de um indivíduo com o fim que o mesmo venha a consumir determinada coisa, uma ideologia, um posicionamento político, um produto, uma opinião, atitude, etc. De modo mais grosseiro, podemos caracterizar a propaganda como uma forma de manipulação das massas. Assim, a mesma utiliza técnicas ludibriosas para o direcionamento do produto ao consumidor, de modo com que essas falácias descritas por meio de mentira por omissão aparentam serem muito sedutoras. Aqui se vê o indivíduo sendo persuadido pelas diversas formas pela qual as propagandas são emitidas, pelo rádio, pela televisão, por uma revista, pelo jornal e etc. A relação da sociedade de consumo e a propaganda. Com o alto índice de produção disponíveis no mercado, a dificuldade das vendas aumentou exponencialmente. Com isso, as empresas se desdobraram para atender às expectativas do consumidor, assim, elaborando cada vez mais avançadas e tentadoras técnicas para persuadir o seu determinado público-alvo a comprar determinado produto. A denominada propaganda comercial ou publicidade é uma das bases para a sociedade de consumo e para o capitalismo, de tal forma que a mesma garante a sensação da necessidade de compra chega até o consumidor, alimentando esse crescente ciclo consumista. Aspectos negativos desse contexto. Dentre as infinitas críticas ao meio consumista em que a sociedade capitalista está inserida, é válido ressaltar. Entre os impactos negativos, o mais preocupante poderia ser a perda da identidade cultural. Assim, os aspectos estão se tornando cada vez mais submissos ao sistema, as pessoas no caso, deixando suas motivações pessoais e singularidades para se tornar somente uma massa de consumo. Desta forma, a alienação faria com que um sentimento de preenchimento fosse obtido ao aderir a determinado produto. Com as linhas de produção trabalhando em demasiada, os altos índices de desperdícios, acentuados por uma obsolescência programada, fazem com que os índices de exploração e poluição sejam excedentes à capacidade que o meio ambiente consegue suportar. É evidente que quanto mais as classes privilegiadas adquirem bens, os menos favorecidos não conseguem acompanhar. Assim, ocorre um acentuamento das desigualdades sociais, principalmente em países subdesenvolvidos, cujo âmbito de acompanhar o meio faz com que negligenciem questões básicas como saúde, educação, alimentação, saneamento e etc. Aqui na tirinha a Mafalda está sentada vendo televisão e vê que a TV está emitindo ordens para ela. Aí ela entra uma reflexão que a TV pensa que eles são, mas eles mesmos não se conhecem. Assim, ressaltando aquele ponto de que massa a massa das pessoas está se tornando cada vez maior.
Aspectos positivos da sociedade de consumo. Apesar das críticas negativas, a sociedade de consumo possui diversos aspectos positivos para a vida moderna. Com a diversidade de bens e a concorrência entre as empresas, cada vez mais produtos acessíveis e diversificados de qualidade são lançados para facilitar a vida moderna. O mesmo possibilita um acúmulo de capital, onde o desenvolvimento de pesquisas e formas de melhoramento dos aspectos de vida, como segurança, alimentação, saúde e até mesmo a beleza. Bom, é isso.